Vocês já pararam para pensar o que acontece depois da falha de vocês? Vocês têm algum momento de análise da falha, por que isso aconteceu e principalmente o que precisa ser feito para que vocês continuem algum plano? Eu venho pensando um pouco sobre a falha e sobre não continuar as coisas, porque eu tenho tentado construir esse canal e, enfim, dar voz para muitos outros projetos meus. E eu sinto que depois que eu tento fazer um negócio e por algum motivo ele não dá certo, ou eu simplesmente, enfim, não consigo finalizar, que seja, né? Ou eu finalizo e não gosto do resultado, enfim, alguma coisa acontece que há uma falha, eu não tenho nenhum momento de retomada dele, assim. Eu simplesmente fico trabalhando com a ideia de que eu falhei e que depois disso não existe mais nada, assim. E e eu venho pensando um pouco sobre isso porque eu fiquei vários meses sem fazer vídeo ou sem continuar vários projetos que eu gostaria de realizar, assim, e eu venho me perguntando um pouco sobre isso, assim, tipo, mas o que eu tenho feito, né? Eu sinto que eu paraliso muito por analisar antes de fazer, mas depois que acontece alguma coisa, eu, tipo, não paro para analisar o que foi, assim. O que eu venho tentando mudar. Então, eu identifiquei que muito da minha dificuldade de vir aqui gravar vídeos, por exemplo, e de várias outras coisas, era porque eu estava pensando muito, eu estava tentando estruturar muito e elaborar e me comparar muito com os outros, e isso tem ainda, né, me feito recuar, assim. Eu fico com medo e aí, enfim, eu penso que eu não sou capaz e aí eu desisto simplesmente. Então eu não consigo nem chegar à falha porque eu já, já impedi que eu falhasse. E, enfim, isso é uma coisa super antiga, eu já passei por isso, né? Tipo, terapia, a gente vai lidar com a falha em algum momento. Mas isso tem me pegado muito, assim. E assim, dentre vários objetivos, o meu tem sido sair do Instagram e voltar com alguns outros hábitos meus, que eu até anotei aqui, e eles estão assim comigo desde muitos outros anos, que é o hábito da leitura. A leitura, ela tem um ponto, tipo, além de ser uma atividade offline, né? De eu poder, enfim, estar presente fazendo uma outra atividade, ela também é para uma retomada de tipo assim, de uma melhora cognitiva, porque eu sinto que eu tô com muita dificuldade na minha fala. E eu achei que fosse por conta do inglês, assim, de estar. Quando eu vim pro Brasil, eu me confundia muito, assim, eu não chegava a falar inglês, mas o meu cérebro, eu sentia que ele estava no meio do caminho, assim, ele não conseguia nem elaborar inglês lá, né? E também não conseguia elaborar em português aqui. E eu achava que era por causa do inglês, mas na verdade eu acho que é porque eu rolo muito Instagram e aquilo ali consome todo o meu cérebro, assim. Então, o hábito da leitura ele vem para tipo, uma atividade offline, mais uma atividade aí para eu colocar o meu cérebro para trabalhar de uma forma diferente, assim. Eu também tenho tentado anotar coisas no papel, ao invés de anotar no computador, porque eu também sinto que a dinâmica é diferente, né? Parece que eu penso mais, dá tempo de eu pensar, porque no digitar não dá, e a gente tem correções automáticas e várias coisas, então eu sinto que o fluxo da escrita acompanha mais o meu cérebro do que o digitado. Isso também é uma coisa que eu venho percebendo e eu tenho utilizado, mas isso não é uma grande coisa, é só uma pontuação, assim. O exercício físico, que eu vim fazendo academia e aí eu parei de fazer por questões financeiras e porque eu não estava gostando de verdade de treinar. Eu já gostei de treinar, hoje eu não gosto. Então eu tenho tentado assim trazer um pouco da yoga para dentro de casa, sair para andar de bicicleta, enfim, dar alguma volta, assim. Esses vídeos aqui também tá ali na minha lista de desejos, né? E eu sinto que a comparação lá do Instagram faz com que eu não consiga nem tentar executar esse vídeo aqui. Então eu tô tentando e me dando ao luxo de falhar, né? Porque pior do que falhar é nem conseguir falhar porque tu não conseguiu fazer. E eu também tenho o inglês, que é, assim, é um tópico que me segue há pelo menos
sei lá, desde que eu me conheço por gente, assim, eu tenho o inglês como uma meta e eu já tenho um inglês aí. Eu posso dizer que o intermediário de verdade eu tenho. Mas ainda me incomoda muito que eu não tenha chegado numa fluência, assim, sabe? Num avançado. Então eu tenho várias coisas para falar sobre inglês, eu tenho tentado colocar ali na minha rotina de novo. E para que eu não perca também o ganho que eu tive lá na Austrália. Então o inglês também tá aí, né, nessa minha lista de coisas que eu quero tentar fazer, assim. E, enfim, tentando fazer todas essas coisas, eu sinto que sempre tem esse negócio da falha, assim, né? Tipo, eu não consegui fazer o inglês hoje, daí, tipo assim, nunca mais eu vou fazer o inglês porque eu não fiz o negócio hoje. E, enfim, assim, eu tava lendo um livro esses dias que eu tô com alguns livros que eu vou até mostrar pra vocês. Tem um que é O Caliban e a Bruxa, que eu tenho lido aqui no iPad, eu resgatei esse iPad do meu namorado, que é Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. E ele fala muito, assim, em perspectiva da mulher, mas desde o feudalismo até os tempos capitalistas, assim. Então, só que com uma ótica feminina, onde estavam as mulheres, onde a gente ocupou, revoltas sociais, enfim. Ele tem sido bem bom para eu retomar alguns assuntos que eu tenho interesse, mais o hábito da leitura. Eu também estou lendo Se a Cidade Fosse Nossa. Eu comecei esses dias, na verdade, aquele outro ali eu já tô mais me encaminhando para o final. E ele fala de racismo, falocentrismo e opressões nas cidades, então é um livro mais focado para o meu trabalho, mas também ele é físico, né? Então eu, tipo, também, assim, para não ser mais um impedimento a falta do livro físico, às vezes eu vou no PDF mesmo. Mas eu tenho esse aqui que uma amiga tinha me emprestado e eu não tinha começado, eu tenho gostado. Então também me mantém fora das redes sociais e faz com que eu vá diminuindo o tempo de tela, vá diminuindo a minha ansiedade, vai diminuindo a minha comparação, e isso vai me ajudando a concluir essas minhas outras coisas, assim. O inglês também eu tenho tentado dar uma estudada em alguns dias. Eu consumo várias coisas em inglês, tipo, vídeos no YouTube são em inglês, minhas músicas, textos, enfim. Mas um desses livros que eu tava lendo é. Eu nem ia falar o nome porque eu não tenho certeza se eu gostei do livro, tá? Mas ele foi legal, assim, porque eu tava conseguindo ler e também eu tinha começado por ele, na verdade. Eu pensei, nossa, que saudade de ler. E o que eu queria trazer hoje era um conceito ali que é das finanças, na verdade, né? Das finanças. Que é. Na verdade, é. Nossa, esqueci completamente a palavra. Eu nem vou cortar isso porque é isso que acontece com o meu cérebro. É tipo, eu tô tentando falar uma palavra e daí ele, tipo, não consegue completar a frase, coitado, entendeu? E aí isso tava me incomodando muito. Mas, enfim, ali de, tipo, investimentos, vamos dizer, que é o compounding. Que ele é um termo usado, né? Ele, tipo, é uma palavra em inglês, enfim. E ele é, tipo, um crescimento exponencial. Isso é um termo ali dos investimentos, né? Que é tipo, quando tu investe e aí os juros vão atuando ali, tu vai ter um crescimento exponencial. Mas eu peguei e aquilo me pegou muito porque esse livro ele tem assim algumas coisas de ensinamentos para a vida que vêm dos investimentos. E esse termo fez eu refletir muito que é esse crescimento exponencial assim, que é tipo que eu acho que vai de encontro ao falhar, porque eu sinto que quando eu falho uma vez, eu não faço mais nada. Então, tipo, eu teria que ter essa retomada. E esse crescimento exponencial, ele é justamente o que eu preciso hoje, assim, que é tipo, passinho por passinho, né? Eu não vou estar fluente amanhã, e eu já devia ter entendido isso através do inglês ou através da corrida, né? Que é uma coisa que tu não chega ali amanhã, né? Tu tem que ir fazendo aos pouquinhos. E isso me despertou muito, assim, essa ideia da construção da coisa, entendeu? Então, tipo, esse vídeo aqui, ele vai ser só mais um ali no meu canal. Ele não me gera tanto, tipo, o sentimento da realização. Ele me gera o sentimento da realização, mas quando eu olho lá no meu perfil, eu só tenho 3 vídeos. Isso me dá uma desanimada. Mas eu tenho que entender que as coisas pouquinhos, né, de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo uma quantidade maior e isso vai dando uma força. E isso vai para talvez para todas as áreas da vida, assim, que é
de pouquinho em pouquinho a gente tem que ir fazendo, assim. E esse negócio da falha também vem me acompanhando e, tipo, eu gostaria muito de de poder chegar na falha, né, de não desistir antes, falhar e poder retomar, me dar essa retomada, que é o que eu tenho, né, tentado fazer aqui com os vídeos, que é, tipo, eu demorei 3 meses pra fazer o próximo, mas beleza, nem tudo está terminado. Vamos retomar, vamos nos dar ao luxo da falha. E se a gente falhar, a gente, enfim, analisa por que a gente falhou. Eu senti que meus problemas vinham muito das redes sociais, da comparação. ah, Porque quando tu tá ali o dia inteiro online, tu não tem tempo nem de aliviar tua cabeça pra tu pensar em alguma coisa que tu poderia produzir vindo de ti, assim, né? Porque tu fica só em referência e pensa, ai, vou fazer esse vídeo sobre isso. E, tipo, cara, tu não tá nem conectado com o negócio. Tipo, eu nem tenho embasamento pra falar sobre isso. Eu não tenho nem a vivência disso. Então, tipo assim, vamos viver e as coisas vão vir a partir daí, assim. Então, o que ficou pra mim é, tipo, o que vem depois da falha, né? Se a gente tá se permitindo chegar até a falha, porque às vezes a gente não chega. O que a gente faz com a falha, né? Se, tipo, a gente pega ela pra cuidar e crescer junto com a gente, assim, tipo uma espécie de filho, e ela toma uma dimensão, assim, que a gente também depois não consegue mais dominar ela. E, e esse negócio do compounding, assim, que me pegou muito, né, essa ideia do volume, assim, né, de ter que fazer de pouquinho em pouquinho, porque é assim que os caras ficam milionários, ninguém fica milionário da noite pro dia. É tipo, é ter que ir lá botar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Então, tipo, 1 livro, 2 livros, 3 dias de yoga, né? 10 vídeos, 20 vídeos, 100 vídeos. E, enfim, assim, sair do imediatismo que a gente vive hoje, assim, e ter que ir pra essa espera, ela é dolorosa, mas eu acho que a gente tem que passar por isso. Então fica aí, esse convite para pensar. Me diz aí também se você anda falhando, se tu chega até a falha ou se tu não tá nem te dando a oportunidade de falhar. E o que tu faz com isso, assim, né? O que vamos fazer com isso, afinal de contas? E, enfim, essa é a minha reflexão para hoje, assim. Espero que a gente possa continuar conversando e pensando sobre esta vida doida. E é isso. Beijo, tchau.